Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos muito bem por aí. Aqui é a Rê e hoje eu tô vindo aqui com um tipo de vídeo que eu sei que vocês adoram, que são aqueles que tem várias indicações, várias recomendações em um único vídeo. Hoje então eu tô trazendo aqui nesse vídeo pra vocês uma lista de recomendações dos meus 5 livros favoritos do selo Dark Love da editora Dark Side Books. Recentemente, lá nos stories, eu abri pra vocês uma caixinha de sugestão, né? Pediram sugestão pra vocês de vídeos, né? E vários de vocês estavam me pedindo pra conversar, falar mais sobre esse livro aqui que eu comentei que eu estava lendo, que é o As Crônicas das Sombras, que é um lançamento recente do selo Dark Love da Dark Side Books. E com base nessas sugestões de vocês, eu acabei também fazendo uma sugestão minha de que eu fizesse uma sequência de vídeos falando dos meus livros favoritos dos diversos selos da Dark Side. Tanto do selo Dark Love, quanto dos selos de terror, aqueles livros que já tem aquela pegada mais de terror, também tem os livros de não ficção que a editora publica, que eu já li vários, então eu dei essa sugestão, perguntei o que vocês acharam e muitos de vocês toparam, então cá estou eu para começar essa sequência falando com vocês sobre 5 livros que eu mais gostei de ler do selo Dark Love da Dark Side Books e de quebra também conversar com vocês sobre a leitura de As Crônicas das Sombras, que foi escrito pela autora Frances Hardinge. Quero começar lendo para vocês um quote que tem aqui atrás, que é do Patrick Ness, que ele diz: todos deveriam ler Frances Hardinge. Todo mundo, agora mesmo. É até compreensível o que o autor fala aqui, agora que eu li o livro, né? Eu até consigo entender melhor o que ele quer dizer, porque essa autora, ela realmente consegue, sabe, propor e trazer e trabalhar algo novo de uma forma muito inteligente. Esse livro aqui é uma história que mescla vários elementos dentro da história, porque a autora vai desenvolver aqui um romance histórico, ao mesmo tempo que ela vai desenvolver uma espécie de fantasia com um teor um tanto quanto macabro, sabe? Aquele tipo de história que tem elementos do terror que a Dark Side Books geralmente publica. Aqui nessa história a gente tem como protagonista a Makepeace, que tem uns 12 anos no começo do livro, e ela mora em uma cidadezinha muito pequena da Inglaterra, ali próxima a Londres, e essa cidadezinha onde ela mora, na verdade, é muito religiosa, né? Todas as pessoas ali são muito religiosas, então todo mundo tem um nome assim meio que remete a algo religioso, como o próprio dela, né? Makepeace, seria tipo a fazedora da paz, um negócio assim. Acontece que desde o começo do livro, assim, desde as primeiras páginas, a gente sabe que a Makepeace é assombrada por alguma coisa que ela não entende exatamente o que. Ela sofre de muitos pesadelos e isso alarma muitas pessoas próximas a ela, mas aparentemente a mãe da Makepeace conhece, né, o que tá acontecendo com ela. Ela meio que sabe o que tá havendo e ela tenta fazer com que a filha se esquive disso e lute contra isso. Ao mesmo tempo que tem todo um suspense ali por trás do pai da Makepeace, que ela não conhece, ela não sabe quem é, e a mãe dela tenta manter no anonimato, enfim, tem uma história ali meio estranha por trás de quem é a figura do pai dela. Acontece que com o passar da história, com o decorrer da leitura, a gente vai entendendo que a Makepeace, na verdade, tem uma espécie de dom, entre aspas. No caso, a Makepeace é muito receptiva a fantasmas, isso mesmo. Ela tem, assim, uma espécie de condição especial em que ela pode ser possuída por espíritos. Olha isso, gente. Então a autora pega esse elemento que geralmente a gente encontra muito facilmente em livros de terror, né? Essa questão de possessão e tal, histórias de terror tem muito disso. A autora vai trabalhar isso dentro de uma fantasia, né? Uma espécie de fantasia envolvendo uma criança. Então tem algo meio infanto-juvenil. E ao mesmo tempo macabro, mas não trabalhado com aquele teor de terror que a gente já tá acostumado pelos filmes, entende? Ela vai ao longo da leitura, então, desenvolvendo essa temática e explicando pra nós leitores que isso é uma condição da Makepeace que ela herdou, sabe, algo geneticamente herdado por ela pela família do pai. Acontece que em algum momento ali da história ela vai acabar, né, sendo enviada pra família do pai, né, os familiares ali, os avós, tios e tal, ela vai conhecer esse povo que ela nunca viu na vida. E ela vai entender melhor sobre essa condição dela, que não somente ela, mas outras pessoas ali ao entorno dela têm, e como que isso é utilizado dentro da família do pai dela e como que ela é vista como um elemento de muita importância, muito valor, por ser um receptáculo de fantasmas de pessoas, assim, de muitos anos, séculos atrás, dentro da família, sabe? Ao mesmo tempo que a autora trabalha de pano de fundo aqui uma guerra civil que aconteceu lá na Inglaterra no século XVII entre o parlamento e o rei. Então a gente tem ali também um pouco desse pano de fundo histórico, em que a autora vai explicar, assim, costurado dentro da história de uma forma bem simples e também bastante fácil de entender, como que houve essa polarização na época. E a gente vai entendendo também como que o rei muitas vezes
era uma mera peça num jogo muito maior, sabe? Um mero peão dentro da sociedade aristocrática da Inglaterra da época. Então a gente vai entendendo como que surgem esses conflitos entre o parlamento, entre o rei, entre pessoas que são adeptas a determinada religião, outras que não são, enfim, tem todo esse conflito ali que também envolve um pouco da religiosidade. A autora vai ao longo do livro costurando isso, né? A trajetória da Makepeace ali dentro dessa condição dela e dentro dos interesses da família, né, do pai, em como ela se vê em constante perigo ali dentro daquela família, ao mesmo tempo que existe essa guerra que tem a ver com a família do pai dela e que tem a ver também com o rei, e que tudo isso vai se desenrolando ao mesmo tempo e uma coisa vai tendo influência na outra. Foi uma leitura muito surpreendente, gente. Assim, eu li esse livro aqui em alguns sprints de leitura, né, com vocês em lives, e toda vez que eu comentava a respeito, né, do livro, eu via comentários de vocês falando, nossa, mas que diferente, que premissa, né, nova. E realmente, gente, é uma premissa muito inovadora, assim. Eu achei a autora muito ousada, ao mesmo tempo que ela cumpre o que ela promete, sabe? Ela trabalha essas temáticas de uma forma coerente, ela te aproxima dessa personagem e ela te explica tudo de uma forma que você compreenda dentro do contexto da história. Eu comentei, inclusive, nas lives que a primeira parte do livro, ali, as primeiras 50 páginas, é sim um pouco confuso. Eu diria que talvez ali as primeiras 50 páginas do livro são sim um pouco mais confusas, porque é a parte da introdução da história, você sendo apresentado a esse universo que a autora tá, né, criando, como que funciona essa questão das possessões, enfim. Tudo isso no começo do livro é um pouco mais confuso, mas conforme você vai lendo e você vai compreendendo a dinâmica, né, de toda essa questão histórica, também toda essa questão da condição da Makepeace, você vai entendendo melhor e você vai adentrando no universo que a autora criou e vai ficando mais simples e mais fácil de ler. Em alguns momentos mais pro meio da história eu senti que deu sim assim uma arrastada um pouco mais, mas de modo geral foi uma leitura muito proveitosa pra mim. Eu adorei como que a autora desenvolveu, sabe, essa temática que eu nunca tinha lido, sabe, em um livro antes, e como que ela costura tudo isso dentro desse pano de fundo histórico, sabe? É muito interessante, uma história muito rica, e fica aqui a sugestão pra vocês, né, de mais um lançamento aí recente do selo da linha Dark Love, da Dark Side Books. E vamos lá então para os livros que eu separei pra conversar com vocês. E dentro desses livros do selo Dark Love, eu tenho aqui um não ficção, que foi assim uma das leituras mais emocionantes e que mais mexeram comigo assim na vida, que foi o Diário de Miriam, da Miriam Hawick. Esse livro aqui já tem resenha no canal, na verdade vários dos livros que eu vou mencionar aqui com vocês já tem resenha aqui no canal, assim, é de uns anos atrás, você vai ver que eu tô com uma cara meio que de 11 anos, mas já tem resenha aqui no canal, então você pode conferir com mais detalhes o vídeo, eu vou deixar aqui embaixo no box de informações. O Diário de Miriam é o diário da Miriam Hawick, que é uma jovem síria. Ela cresceu na Síria e ela foi uma das pessoas que precisou sair do seu país de origem por conta da guerra. Só que não somente ela precisou emigrar com a sua família toda, né, abandonar tudo pra trás, largar toda a sua história, todos os, sabe, os seus conhecidos, tudo que a família construiu mesmo ao longo de uma vida, eles precisaram abandonar lá no país deles. Mas não somente isso, ela narra ao longo de todo o seu diário como que a guerra foi aos poucos se infiltrando na vida das pessoas, como que isso foi aos poucos chegando nesse país e devastando tudo, ao mesmo tempo em que a gente também entende como que as pessoas levavam uma vida absolutamente normal, comum, como a sua ou a minha, e de uma hora pra outra tudo mudou, sabe? Muito repentinamente tudo mudou, todo mundo que eles conheciam estavam, sabe, sofrendo ou com medo. Todas as pessoas que eles conheciam, sabe, crianças com quem a Miriam cresceu, sabe, da rua ali, estavam sofrendo com a guerra, estavam sendo ameaçados, estavam morrendo literalmente por causa dos confrontos que envolvem aqui o Talibã. E, gente, é uma leitura muito potente, porque ela te tira da sua zona de conforto e te faz enxergar uma realidade que a gente não imagina. Gente, quando eu li esse livro, eu fiquei realmente chocada, porque assim, uma coisa é a gente, ai, tá bom, tô sabendo que tá rolando uma guerra lá no Oriente Médio. Outra coisa é você ser colocado dentro desse cenário. A gente se aproxima muito da Miriam, da família dela, das pessoas com quem ela viveu, com quem ela cresceu. E a gente meio que se aproxima mais da guerra também e começa a enxergar esses povos e essa situação toda de uma outra forma mais humanitária. Eu acho que esse tipo de leitura aflora muito na gente a nossa humanidade e faz a gente enxergar uma situação como além de um fato
que tá acontecendo ao mesmo tempo que a gente tá vivendo, sabe? Vai muito além disso, porque você se aproxima dessas pessoas. Foi um livro que eu amei demais ler, e você lê muito rápido porque são entradas de diário, sabe? Então é tudo muito rápido, muito curto de se ler, mas ao mesmo tempo é muito potente, muito intenso. Então, em alguns momentos você vai precisar dar uma pausa pra respirar e refletir sobre isso. Então é daquele tipo de livro pra você exercitar a sua empatia, sabe? Eu indico demais essa leitura e já tem vídeo aqui no canal, sugiro que vocês vão lá assistir também. Outro livro que eu tô sempre indicando aqui, sempre que eu posso, eu tô recomendando pra todas as idades, é o Ecos, da Pamela e Oz Ryan. Esse livro é coisa lindíssima que eu tenho na estante, e ele também já tem resenha aqui no canal, acho que é lá de 2017, mais ou menos, é bem antigo, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E esse livro aqui é, assim, bem daquele tipo de história infantil, mas que serve pra todas as idades. A história tem todo um quê, assim, de irmãos Grimm, e todo o livro vai se pautar em cima de uma fábula que é narrado pra gente aqui no começo do livro. Sei lá, as primeiras 40 páginas é essa fábula, narrando sobre 3 princesas que foram meio que amaldiçoadas por uma bruxa. E o Otto, que é um garotinho que a gente conhece já no começo da fábula, ele vai se perder na floresta e ele vai conhecer, né, o espírito dessas 3 princesas. Ele se perde na floresta, não consegue voltar pra casa, ele pede ajuda delas pra ajudar ele a voltar pra casa. E elas prometem ajudar ele a voltar se ele prometer ajudar a libertar elas das mãos dessa bruxa que aprisionou elas. Isso vai acontecer de uma forma muito incrível, que é através da música. Elas vão meio que se esconder, digamos assim, dentro de uma gaita, e é com essa gaita que o Otto vai embora, né? Ele vai conseguir encontrar o caminho de volta pra casa e vai libertar as princesas. Só que tudo isso que eu narrei pra vocês aqui agora é a fábula em que a história do livro vai estar baseada, sabe? Isso porque o livro inteiro vai narrar a trajetória dessa gaita e como essa gaita mágica vai transformar a vida de outras 3 crianças, todas crianças vivendo em situações muito tensas da história, né? A fábula é narrada anos antes da Primeira Guerra Mundial, então a gente vai acompanhar a gaita, né, mudando a vida de crianças que estão vivendo no pré-guerra, durante a guerra, no pós-guerra, e a gente também acompanha essas diferentes crianças não só através do tempo, mas também através do espaço, porque a gaita vai mudando de dono para dono e ela vai, assim, viajando, né, através de países, até encontrar essas crianças que vão ter as suas vidas mudadas pela gaita encantada. E, gente, é um livro muito amor, daquele que você sente mesmo aquele fiozinho, sabe, de história infantil. É até difícil de explicar, mas aquele tipo de história que narram pra você quando você é criança, sabe, de um elemento encantado e o poder que esse elemento tem de mudar a vida de outras pessoas. E é muito interessante como a autora traz no desfecho do livro o desfecho da história das 3 crianças, sabe? E a forma como esse desfecho é dado é muito legal, gente. É muito legal. Então é um livro que eu não canso de indicar pra todas as idades. Eu adoro demais. E se você quiser saber com mais detalhes, né, a respeito da história e também do que eu pensei enquanto eu lia o livro, o link da resenha vai estar aqui embaixo. Confira. Minha Vida Fora dos Trilhos também é outro livro infanto-juvenil que foi publicado aqui pela Dark Side Books, acho que em 2017, mais ou menos, 2016. É da autora Claire Vanderpool, que é a mesma autora de Em Algum Lugar nas Estrelas, só que esse livro a autora escreveu antes de Em Algum Lugar nas Estrelas, só que aqui no Brasil o Em Algum Lugar nas Estrelas foi lançado primeiro, né? Esse aqui chegou depois. E esse livro, gente, também vai narrar a história de uma garota, né, uma menina de 12 anos, que só tem o pai. E eles vivem lá pela década de 30, se eu me lembro bem, né, 1930 e poucos, nos Estados Unidos, e o pai dela vai trabalhar em uma ferrovia, ele vai ajudar a construir uma ferrovia. E como ele vai passar o verão trabalhando lá, ele manda a filha pra ficar com umas pessoas que ele conhece em um outro lugar dos Estados Unidos, né, um lugar um pouco mais afastado, acho que, se eu me lembro bem, é no Kansas. E ela vai pra lá, muito meio que a contragosto, assim, porque ela não queria ter que ficar longe do pai, mas ela chega lá e ela vai achar, a princípio, tudo muito estranho, como que o pai dela manda ela pra ficar com essas pessoas e ao mesmo tempo essas pessoas não mencionam o pai dela, não falam muito a respeito, né, sobre ela, sobre o passado do pai, porque o pai tem um histórico com aquele lugar, enfim. Ela acha tudo muito estranho. As coisas vão mudando na vida dela quando ela encontra, assim, embaixo do assoalho do quarto onde ela dorme, uma caixinha, e essa caixinha tem ali algumas cartas, sabe, que vão narrar histórias de duas pessoas, 2 amigos do passado. Um, se eu me lembro bem, era um soldado e outro era uma espécie de espião, entre aspas, digamos assim, sabe, uma coisa
meio nesse sentido. E ela também encontra uns charutos ali dentro, e ao mesmo tempo em que ela vai lendo as histórias, né, as cartas trocadas entre esses amigos, ela vai encontrando elementos ali dentro daquela caixa que são mencionados, né, nas cartas. E ao mesmo tempo ela vai convivendo com as pessoas ali daquela cidade e ela vai tentando entender a ligação daqueles elementos que ela encontrou com as pessoas que estão ali e com o passado da cidade, ao mesmo tempo que ela tenta entender o passado do pai dela e qual é a conexão do pai com as pessoas daquela cidade. Então, assim, é aquele tipo de história em que a gente vai acompanhar meio que uma aventura de verão, entre aspas, porque a personagem vai sim adentrar nesse universo de descobrir e fazer suas próprias investigações e traçar suas próprias possibilidades de onde o pai poderia ter vivido, quem poderia ter sido o pai, esse tipo de coisa. E é muito legal, porque ela faz esse tipo de viagem no passado da cidade através desses elementos que ela encontra, ao mesmo tempo que a gente tem ali, né, a questão do pré-guerra que tá acontecendo, que tá tendo toda aquela tensão envolvendo as guerras mundiais, né? Enfim, gente, é um livro muito gostosinho de ler também, super curtinho. Eu lembro que eu li muito rápido e que eu adorei a história. A gente tem até aqui, olha, um mapa meio que da rodovia, da ferrovia no caso, em que o pai dela vai trabalhar. E fica aqui a sugestão, gente, uma leitura também que eu indicaria pra todas as idades. Por fim, o último livro que eu amei, e esse tem um bônus porque são 2 livros, né, que contam a mesma história ali, da mesma protagonista. E, gente, assim, eu não canso de indicar pra vocês A Guerra que Salvou a Minha Vida, da Kimberly Baker Bradley. Nossa, é assim, um trava-línguas o nome dessa autora. Também já tem resenha aqui no canal desse livro, gente, e é assim, uma história muito, muito emocionante, que tem também continuação, que é o A Guerra que Me Ensinou a Viver. Esses 2 livros aqui lindíssimos, que vão narrar a história da Ada, que é uma garotinha, mais uma vez, né, um infanto juvenil e tal. É uma criança de 10 anos que nasceu com uma deformidade no pé. O pé direito dela é torto. Por isso, ela sempre foi muito negligenciada pela mãe. A mãe enxerga ela como, assim, a sua pior vergonha, a pior coisa que podia ter acontecido com ela, sabe? De fato, assim, como se fosse uma maldição. E ao mesmo tempo que a Ada é super negligenciada pela mãe, o irmãozinho dela mais jovem, que é o Jamie, ele já é melhor tratado, digamos assim, mas ao mesmo tempo os 2 são muito negligenciados, sabe? A mãe dá pra eles o mínimo pra viver, ela realmente não se importa em dar afeto, carinho e criar as crianças de uma forma adequada, enfim. Os 2 ali, o que menos sofre é o Jamie, que inclusive frequenta a escola, né? Ele tem uma infância, entre aspas, normal, né? Ali dentro da situação dos 2, ele é que tem a infância mais normal, porque a Ada é trancafiada dentro do apartamento. A mãe dela não deixa ela sair para que as pessoas não vejam como ela é e não vejam a vergonha da mãe. Enfim, uma história horrorosa, né, de maternidade. Mas a gente tem essa menina que, assim, apesar de tudo, ela batalha, ela quer tentar conseguir a admiração da mãe de alguma forma, então, assim, ela tenta, sabe? Ela se esforça. E, assim, uma criança, sabe, de 10 anos, que não precisava estar passando por isso, ela não deveria estar passando por isso. Tudo muda na vida da Ada quando a escola do irmãozinho dela vai evacuar as crianças de Londres, porque a história toda é narrada no período pré-Segunda Guerra Mundial. Então, quando Londres passou a ser uma cidade muito passível de ser bombardeada, o governo britânico evacuou as crianças para as cidades, né, para os condados do interior, para que caso a cidade seja bombardeada, as crianças não estejam ali, né, as crianças estejam a salvo em outros lugares. E daí a Ada vai descobrir que isso vai acontecer na escola do Jamie, né, as crianças da escola dele vão ser enviadas para outras famílias do interior para passar, né, esse período ali de tensão. E é aí que ela encontra a oportunidade dela de fugir dessa realidade triste que ela vive. Então ela vai junto com o irmão, ela arruma um jeito de fugir junto com o irmão, mesmo sentindo muita dor e sofrendo muito por causa do pé dela, ela foge, o pé dela sangrando, assim, em carne viva, ela tá indo com o irmão, sabe, pra tentar sair daquela realidade em que ela vive. E é a partir daí, então, que ela vai encontrar um mundo completamente novo, que é um mundo em que as pessoas se importam com ela, sabe? Ela vai ter um adulto que quer cuidar dela, que se importa com ela, que sente afeição, carinho, que, sabe, demonstra isso para com ela. E até estranho, porque ela não tá acostumada com isso, então ela repele esse tipo de atitude, porque não é algo com que ela não tá acostumada. Ela em alguns momentos vai achar até que ela não é digna de receber aquilo, que ela só é responsável pelo Jamie e ela tem que cuidar do irmão mais novo. Então, assim, gente, é uma história muito, muito, muito triste, muito bonita e muito emocionante, assim, sabe? De fazer com que a gente realmente pense muito a respeito da forma como as pessoas interagem umas com as outras, e como muitas vezes família não é aquilo que tá no sangue
mas é a forma como as pessoas, sabe, lidam umas com as outras. E aqui então a gente tem também o A Guerra que Me Ensinou a Viver, que é a continuação, sabe? A história de fato do ponto em que o primeiro termina, onde a Ada vai estar lidando de forma mais, eu diria assim, de forma mais natural com tudo que aconteceu com ela e com o Jaime ao serem enviados, né, para o interior da Inglaterra. Então aqui, olha, tem um bônus, 2 livros da mesma história, assim, do mesmo universo, dos mesmos personagens pra você ler e se apaixonar também. Eu amo muito! E fica aqui a sugestão pra você. E era isso, pessoal. Esse era o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. O que vocês acharam dessas indicações? Olha só quanto livro eu trouxe aqui pra comentar com vocês hoje. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam das indicações, se você já leu algum desses livros ou se você ficou com vontade de ler algum deles. Eu vou deixar aqui embaixo no box de informações também o link pra compra. Comprando qualquer livro pelo meu link, você me ajuda com a comissão pela qual eu já te agradeço. E comenta aqui também o que você achou da ideia, né, de eu trazer aí vídeos falando sobre os melhores livros que eu li de determinados selos da editora Darkside. Comenta aqui que eu vou adorar saber. Quero finalizar esse vídeo aqui agradecendo aos membros por todo o apoio, por estarem comigo em tudo, gente, vocês são incríveis. Muito, muito, muito obrigada por tudo. Eu vou ficando por aqui, mas logo eu volto com mais vídeo indicando mais livro pra vocês. Um beijo grande e até o próximo.